Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Damos início nesse momento ao programa Grupo Mônaco de Cultura, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, a partir das 15 horas. Neste primeiro bloco de cultura, temos a satisfação de receber como convidado o professor, escritor e letrista Gilson Erval Silva Araújo. Boa tarde, Gilson Erval. É uma alegria recebê-lo aqui em nosso programa do Grupo Mônaco. Obrigado, Carlinhos. Boa tarde também. E para mim também é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Gilson, gostaria que você nos falasse a respeito de sua atuação no magistério. Minha atuação no magistério foi curta, digamos assim. Eu fiz letras e o mestrado na UF, focado mais na parte de literatura brasileira, embora lecionasse literatura brasileira e portuguesa. Mas eu fiquei mais centrado na brasileira, desenvolvendo um estudo mais profundo sobre Manuel Bandeira, principalmente. Perfeito. No magistério, alguma experiência gratificante que lhe marcou? Uma resposta que tive atualmente de uma ex-aluna no Facebook, me chamando de mestre querido, por eu ter feito gostar, admirar e compreender Fernando Pessoa. Isso, 20 anos depois, é muito gratificante. É verdade, Fernando Pessoa. Ela passou a gostar de Fernando Pessoa depois que eu expliquei a questão dos heterônimos e tal, e ela entendeu melhor essa diversidade, essa pluralidade. Perfeito. Na literatura, você participou ou participa de alguma entidade literária? Atualmente não, Carlinhos. Eu participei da ANE, Associação Niteroense de Escritores. Na gestão da Maria Regina Moura, eu fui secretário e diretor cultural, nas duas gestões dela. Depois, na gestão do Heitor Cruz, que eu fui secretário também. A partir daí, eu fui me afastando assim, por contingências domésticas, digamos, e não participei da gestão da Mila Barbosa, embora seja parceiro de música dela. Você sempre colaborou com a diretoria da ANE? Sempre estive acompanhando, até onde me foi dado calçada, usando o termo de calçadão cultural. Você, durante algum tempo, colaborou em jornais alternativos, pelo que tomamos conhecimentos. E quais os temas que você abordou nessas colaborações? Eu sempre procurei abordar a questão da produção textual, a questão do texto, do texto, seja ele o texto impresso, o texto livro, ou o texto televisivo também. Eu cheguei a fazer muita TV crítica, que foi um resquício lá longe, né, da TV Tupi, quando eu fiz tive uma pequena passagem, né, com crítica musical. E eu levei isso depois para os jornais alternativos de que eu participei, sempre mais na área de produção textual. Você, inclusive, colaborou no jornal Letras Fluminense, do Luiz Magalhães, né, durante um período. Um bom período. O Luiz Magalhães era uma pessoa assim, extremamente bondosa. É verdade. Informado, gentil, muito cordial e centrado, de bom senso ele. É verdade. E prestou grande colaboração às letras de nossa cidade, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Gilson, eu queria saber de você quantas obras publicadas. Minhas, solo, 2. Foi a de 97, Uma Discreta Conversa a Sós, que eu tive a satisfação, né, de ver prefaciada pelo Antônio Carlos Vilaça, e 2 estudos, um da Deila Pérez, professora de crítica textual, e da Maria Regina Moura, que é escritora também. Então, Uma Discreta Conversa foi em 97, e depois, em 2002, o livro Lhês, que é esse aqui, também de poemas. Esse aqui foi o de 2002, Lhês. E a foto da capa é a angiografia da minha retina, a retina direita, a retina necrosada, à época, que me deixou assim, muito trancado em casa. Aí eu peguei a angiografia e fiz limonada. Peguei o limão, que era a foto dela dilacerada, e fiz a limonada, que é a capa do livro.
O prefácio, você falou que foi do Antônio Carlos, do Vilar, nosso foi do Marco Vilar, Antônio Carlos Vilar, Vilar. que foi membro da Academia Brasileira de Letras. Ele é da Academia Brasileira. Exatamente. Esse foi o primeiro livro, o Discreta Conversa. Certo. Que aliás eu tive uma questão com ele, questão em termos, né? Mostra a capa do livro. Que ele colocou, ele começa o prefácio iniciando assim, aqui está o poeta da solidão. E eu tentei que ele retirasse isso. Achei meio estigmatizador. Mas ele disse que não abria mão de começar o prefácio assim. E eu acabei aceitando e depois eu concordei com ele até em termos. Você realizou assim diversos lançamentos na ocasião de ambas as obras, né? Inclusive lembro-me que uma no Calçadão da Cultura. Eu sempre lancei no Calçadão, tanto um quanto o outro. Não fiz um lançamento, depois novas apresentações, né? Lança-se uma vez só, lá no Calçadão. Fiz no CREA, fiz na EDUF, fiz no saguão do Salão Nobre da Câmara e do ex-BNH também, no saguão de lá. Petrobras também fiz, no Teatro Nelson Rodrigues também fiz. E no CREMERJ, no Rio, eu acho que eu também fiz por lá. E em São Lourenço, onde eu encontrei a Leila Mícolis, reencontrei a Leila Mícolis. E a Esther Lúcio Bittencourt também, lançando Discreta Conversa. Perfeito. E você está previsto a publicação de outra obra? Você está assim... Carlinhos, eu não diria previsto, porque a previsão indica que você tem que ter provisão. Sim. E provisão vem de proventos, e é um custo. Então eu tenho contos preparados, prontos para serem lançados, mas não tenho proventos, então daí eu não tenho a previsão. Certo. Mas assim que houver chance eu vou lançar esses contos, sim, se Deus quiser. Nós estamos aqui ansiosos aguardando essa nova publicação, Gilson. Título já tem, Azul Marinho. Eu queria também, Gilson, que você nos falasse de alguns autores que o influenciaram. Olha, falar de autores que me influenciaram, tudo bem. Nós que escrevemos, a gente sabe, uma época, um autor se impregna mais na gente. O Bandeira esteve um bom tempo ao meu lado, me assediando com os textos dele, Drummond também um pouco tempo. Mas a minha primeira descoberta foi aos 12 com Cecília Meirelles, com o poema Viagem. 12 anos de idade, eu li Viagem, no livro dela, um poema dela. E daí para cá eu não me desliguei mais do simbolismo, do lirismo de Cecília Meirelles, que eu acho assim de uma delicadeza extrema. Mas não abdico, não abro mão nunca da minha paixão verdadeira pelo texto bandeiriano. Manuel Bandeira, para mim, é o grande poeta. É verdade. Você lembrou muito bem aqui, 3 grandes notáveis, né? Reverencio... Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e Cecília Meirelles. Falando de Bandeira, você fala de Drummond, falando de Drummond, você fala de Bandeira. Isso aí é um espelho de duas faces. É verdade. Não adianta. Estrela da Vida Inteira, Itinerário de Passárgada, são obras marcantes na história da literatura da Manhã, brasileira. E vai por aí. Carnaval, Ritmo Absoluto, tudo que ele fez foi bem feito. Sem dúvida, concordo plenamente nisso. Você sempre fez parte de comissão, né, de avaliação de concursos literários. O que você poderia nos falar a respeito, Gilson? Olha, eu sempre gostei de fazer parte, não pelo viés do julgamento, não é o julgamento que me importa, é a avaliação, é o conhecimento do que está sendo feito, do que está sendo produzido, anonimamente, por um anônimo. Então você fica mais isento, você fica mais à vontade para ler aquilo e conhecer até o que é que está rolando por aí, o que é que está acontecendo com faixas etárias diferentes, culturas diferentes, estados diferentes, formações, tudo. Então você ter o contato. Recentemente eu fiz parte da banca de contos do Prêmio UF de Literatura, que foi até o título foi em homenagem ao Luiz Antônio Pimentel. E me surpreendi muito com um conto belíssimo. E
fixei que eu achava que era o melhor conto, e era o melhor conto, para mim não adiantava de outro, porque era extremamente bem escrito. Depois do resultado, ele ganhou, né, o primeiro lugar. Eu fui saber que era, identificar que era do Ralph Antunes, um médico cardiologista. Então, essa surpresa, esse desenrolar de quem é aquele texto tão bonito, tão belo, tão bem escrito e amarrado, é de alguém da área, é de algum escritor já conhecido, é de um médico cardiologista. Extremamente bem tecido o texto do Ralph Antunes, o contador de histórias. Me senti gratificado por fazer parte daquela banca. Experiências honrado. marcantes, né? Para mim foi marcante. Marcantes. Para mim foi marcante. Foi uma daquelas mais marcantes. Daquelas mais marcantes. Perfeito. Você admira algum projeto literário atual? Admiro muito o projeto do grupo Estilingues. Estilingues de seta, de estilingue, né? De estilingar, né? São 5 ou 6 autores. Sônia Peçanha, a Miriam Mambrini, a Zarur, eu tenho o nome delas aqui, do Alexandre Brandão. E gosto porque é uma produção que eles fazem pela editora alternativa, que eles não vendem o livro, eles dão o livro e pedem que se estilingue, se passe adiante. Mas eu, como sou uma pessoa meio apegada a livros, eu não consigo passar adiante. Eu já falei com os autores, eu seguro para mim, porque o primeiro dele que eu tomei conhecimento foi Amores Vagos. Trabalho belíssimo, são contos assim que se intertextualizam. E o segundo foi esse aqui, é um mapa de viagem. Esse aqui para mim também é interessantíssimo, muito forte esse projeto. A Sônia Peçanha faz parte do grupo desses autores. Então é uma doação de arte. Eles fazem e dão o livro para que seja passado adiante. Então eu acho esse projeto louvável, além do fator são 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 autores. Deixa eu ver o nome deles todos aqui. Alexandre Brandão, Cristina Zarur, Marilena Moraes, Miriam Mambrini, Nilma Lacerda, Sônia Peçanha e a Vânia Osório. A Sônia Peçanha é uma figura queridíssima e muito respeitada aqui no meio literário de nossa cidade, assim como também a sua mãe, Neuza Peçanha. A Soninha herdou, acho que a ética no sangue da mãe e do pai. Eu tenho uma admiração muito grande, tanto pela Sônia como pela mãe, Neuza Peçanha. As duas. Gilson, você andou prefaciando alguns livros, tomei conhecimento disso. Eu gostaria que você citasse algumas obras em que você prefaciou. Primeiro foi o da Luciana Pereira da Silva, Derramamento, um livro de crônicas que eu acho brilhante, excelente, uma escritora assim, com tremendo potencial. Eu fiz o prefácio, que foi mais assim um ensaio sobre a natureza da alma, o título, da Luciana Pereira da Silva, o nome do livro é Derramamento. Depois eu fiz dessa Maria Helena Latini, a segunda edição do livro dela, do Ângelo e Antônio. Eu fiz o prefácio. E depois teve de quem mais? Teve um livro do Naldo Velho também que eu prefaciei. E mais o que? Mais os 2, que agora eu não me lembro mais. Foram os 5 prefácios. Eu gosto de prefaciar porque eu leio com carinho, com cuidado e vejo aquilo que eu acho que mereça ser mais mostrado, já de antemão para o leitor. Como você vê atualmente, Gilson, a cultura de uma forma geral? De uma forma geral, cultura é um troço. O planeta para mim, ele está pegando um jargão aí, meio solto, popular. O planeta está saindo do armário. O planeta quebrou o gelo. Ele passou a se comunicar. E olha, comunicação, cultura. As tábuas de Moisés, a primeira grande comunicação. Depois, a anunciação de Maria, outra grande comunicação. Então, sempre a comunicação, ela foi o que deu início a uma nova era, um novo momento na vida, das pessoas, nos costumes, em tudo.
E eu acho que agora o planeta está quebrando o gelo, está derretendo, está dando uma resposta. O grito dele é a comunicação dele também. E nesse quebrar do gelo entra o quê? Entra o virtual, a internet, a comunicação momentânea. O que ocorre aqui ocorre na China, entendeu? É uma coisa assim espantosa, irreversível. Tanto quanto é irreversível o degelo das calotas. Então, de uma cultura em geral, estou continuando um pouquinho, dá licença, de uma maneira geral, a cultura ela está vinculada estreitamente à tecnologia, sobretudo ao virtual. Você quer falar? Quer me perguntar alguma coisa? Eu posso me alongar mais? Sim, eu queria também saber qual a sua opinião sobre o advento, a chegada forte da cultura virtual. Ah, tá, tudo bem. Bom, eu até ia falar antes. Eu me apropriei de um personagem, de um dos contos da Sônia Peçanha, que foi o Otávio. Olha, o que aconteceu? Eu li o conto, achei o conto belíssimo, muito bom, me pegou, porque é um costume nosso dizer aqui, o texto pega o leitor, mas não é só o texto que pega o leitor, os personagens também pegam o leitor. Pegaram Capitu de Machado mais do que o texto de Machado. Todo mundo fala Capitu, mas, quer dizer, ela se sobressaiu no texto dele, né? Então, da mesma forma, eu peguei o quê? Peguei um personagem que a Sônia havia deixado meio de lado no conto dela, que não era o propósito, não era a linha temática do conto, era outro. Eu peguei o Otávio, que era um personagem dela. Assumi o Otávio. Como o Otávio, eu redigi cartas para a autora, para a criadora do Otávio, que era a Sônia Peçanha, como sendo o Otávio. E ela ficou intrigada com isso. Ela recebendo cartas na reitoria do Otávio, personagem dela, reclamando, fazendo reivindicações, né? Até que eu me apresentei e disse, ó, Soninha, os textos são o Otávio, sou eu. Isso por quê? Porque é virtual também. E o que acontece? A gente lida com a internet, eu tenho acesso, hoje de manhã, eu falei agora há pouco com você, eu recebi uma postagem do César Mota, um jornalista de Brasília, do Senado, que me mandou uma carta, uma doçura de carta, uma carta do Caymmi para o Jorge Amado. Eu sou muito mais Caymmi do que Jorge Amado. Caymmi para o Jorge Amado. Sim, sim. Ele falando que adorava, que ele não tinha tempo de pintar, porque ele gostava de ouvir as mentiras do Caribe. Mas ele fala de uma forma tão doce, tão gostosa, entendeu? Que ele tinha que ficar sentado na beira da praia, deitar na rede, por isso que ele não tinha tempo de pintar. E ele fala isso de uma forma tão bonita, tão leve, que chega a ser emocionante. E eu recebi de manhã essa carta. Olha, ele pegou de madrugada, do Gilberto Gil. De manhã ele já me postou essa carta. Eu já trouxe para cá agora, estou aqui falando com você. E a coisa se perde por aí. Então é isso que eu acho gostoso. Eu acho essa virtualidade muito, muito forte, irreversível. Hoje, recebi o convite ontem, na Academia Brasileira de Letras vai estar quem? Antônio Carlos Sequinho com João Baldo Ribeiro, falando sobre Chico Buarque e as margens do Rio. Dia 29. Quer dizer, a internet traz isso para a gente, entendeu? Ela desautoriza todo um procedimento de antes. Eu tenho amigos que escrevem na internet e tenho revistas, publicações de antes, sim, mas são revistas. A Vidráguas, um trabalho muito bonito. A Recanto das Letras, ou Recanto das Letras, né? A Experimentação Poética é outra página também, seríssima, muito bonita, muito boa, mas é de uma autora só. A Vidráguas não, ela é mais aberta, ela tem fotocrônicas, é da Carmen Silvia Presoto, do Rio Grande do Sul. Ela é ótima, responsável, um trabalho sério. E tem os blogs também, que a gente entra e posta, faz comentários, e a gente cria até um certo afeto pelas pessoas, pelo texto, né? Sem o conhecimento pessoal. É do Rio Grande do Sul, outra é de Lisboa, a Ive Marques é de Lisboa. E eu leio os textos dela como se fosse de uma pessoa daqui de Niterói.
E ela leu os meus. Entendeu? Então, eu trouxe até um da Rosa Ramos para ler aqui. Ela é da experimentação, tem uma página que é experimentação poética. Você poderia ler um trechinho da... Leio. E leio com prazer, hein? Esse foi o último que ela postou. Miragem, ela vem do mar, em pelo. Na cabeça, uma tiara de algas. Nos pelinhos dos braços, gotículas de água e sal. Toda ela salgada. Os cabelos cobrem as espáduas. As mãos guardam um brilho de labaredas. Na virilha, uma tatuagem sagitária. A seta do arqueiro, mirando a ilhada esquerda. 2 peixes afastam uma onda com suas barbatanas de lírio. Ela vem do mar de Copacabana e traz borboletas pousadas nos cílios. Que delicadeza, que sensualidade. Está em experimentação poética. E a Rosa Ramos nunca publicou um livro. Ô Gilson, sabemos que suas primeiras iniciativas foram pela música. Ah, sim. Mais necessariamente da letra. Eu gostaria que você nos falasse um pouco do Gilson Erval como compositor letrista. Caramba. Olha, a primeira experiência é meio cabotinho, parece que é cabotinho falar isso, mas o primeiro festival de música de Niterói foi do Teatro Municipal. Muito tempo isso. E eu tirei o primeiro lugar, ganhei o prêmio de melhor letra. Isso faz um tempo, algumas décadazinhas. Mas, e eu sempre achando que era música, mas não era música, não toco instrumento nenhum. Mas eu tenho o dom, a facilidade, né, de fazer a letra metrificada, a letra já prontinha. Então, eu comecei, fiz com o Marvel Ciribelli, fiz com o José Paulo Rezende, Marcos Drummond, Edilson Barcelos. Fizemos agora há pouco tempo um show no Sesc, que é Letra e Música. Foi uma forma que eles acharam, o Marcos Drummond e o Cláudio Rutmacher, que é também um excelente músico, de mostrar a importância da letra da música, que foi o que sempre me chamou mais a atenção. Eu adoro Chico Buarque, adoro Milton Nascimento, mas eu vou muito mais acompanhando o que eles dizem na letra do que o próprio ritmo. Claro que o ritmo, a melodia me toca, mas a letra é que me diz, é a minha linguagem. A letra é a minha, é a palavra que eu uso. Aí eu vou pela letra. E minha experiência em música é isso. Mais de 100 trabalhos, alguns gravados, né? E outros não, mas um trabalho... Além do Teatro Municipal de Niterói, você também se apresentou em outros... Fiz no Teatro Nelson Rodrigues, no Rio, e fiz no Sesc Niterói. Certo. E você também já atuou na TV? Foi há muito tempo. Há muito tempo, no tempo do microfone pendurado aqui, né? Eu fiz crítica musical. Eu me lembro que na época eu estava falando de Caetano Veloso, mas acho que foi o quê? Foi um mês ou 4 semanas, por aí assim. Depois levei um dia detido na aeronáutica e depois acabou a Tupi. Em música, Gilson Erval, quantas autorias? Eu tenho, carinho, mais 100 músicas prontas. Algumas até já foram levadas para fora, não sei como é que estão. Eu sou meio desatento. Né? Mais de 100 músicas de sua autoria? Tenho mais de 100. Realmente é um número... Tenho mais de 100, sim. Ô Gilson, você tem um projeto musical. Eu queria saber qual o nome desse projeto. Olha, o nome não está fechado ainda, mas a essência do projeto é o seguinte: eu peguei as obras de alguns autores brasileiros e inspirado neles, nas obras deles, eu fiz as letras. Foi, obviamente, Bandeira, Drummond, Graciliano Ramos, Manuel de Barros, que eu gosto muito, Clarice Lispector, Nélida Pinhon, Ferreira Goulart, mas quem? Carlos Drummond de Andrade,
Cecília Meirelles, e Nélida Pion também eu fiz. Já musicadas, prontas, enfim, em CD demo já tem 10 trabalhos prontos. Quer dizer, é um trabalho que não é que não vai ter uma visibilidade pública, mas que pode se tornar pública através da internet. É onde entra aquilo que eu falo com você, eu compartilho com uma pessoa que não tem o acesso ao Carlos Mônaco, não tem o acesso ao Conselho da Cultura, mas trabalha no, sei lá, não sei aonde, e acaba que de repente ele vai ouvir, porque ele me conhece. Aí ele passa a conhecer o trabalho, a saber do trabalho de Drummond, de Ferreira Goulart, de uma outra forma, de forma de música, em forma musical. Já existem outras letras gravadas, outras letras musicadas, mas eu não faço a letra musicada, um poema musicado. Eu faço um apanhado da obra. A diferença está exatamente aí. E para esse projeto, Gilson, você espera contar com algum tipo de apoio ou patrocínio? Olha, por ser um trabalho que não é caro, ele já está gravado em demo. É uma questão apenas de passar por esses trâmites todos, que é trabalhoso, né, esse processo. É que tem um custo maior. Eu podia pegar, comprar os CDs e mandar imprimir, nada, mas não é por aí. Assume uma responsabilidade. Quando tem um selo de Petrobras, de Ministério da Cultura, de Prefeitura de Niterói, por que não? Entendeu? Quando tem um selo institucional que dê credibilidade ao trabalho. Isso aí não adianta. Tem que ter. Senão o trabalho fica mal distribuído, mal visto. Entendeu? E vai por água abaixo todo um processo criativo, trabalhoso, sofrido, entendeu? Não é brincadeira, não é fácil. Você poderia deixar o seu contato para um telespectador que se interessa em participar? Posso. Gilson Herval junto com H, gilsonherval@ig.com.br, bem popular, bem simples. Gilson Herval com H, @ig.com.br. Acabou. Gilson, por favor, gostaria que considerações finais. Puxa, cara, considerações finais. Satisfeito por estar aqui com você nesse bate-papo, né? Essa entrevista que é um bate-papo, com esse pessoal que eu estou vendo aí trabalhando aqui, todo mundo com a cara feliz, pelo menos parecendo estar feliz, que estão felizes, né? Isso é bom. Trabalhar com gente sorrindo é muito bom. E eu falei o texto da roda, falei de coisa. Vou ler um poema meu, então. Pode ser? Um poema para encerrar. Vou ler esse aqui, pronto. Troca de óculos. O oposto é a paixão do lado avesso, do que não olho. Mão que não se toca, ombro incerto, suor insosso. Aí tudo se ajusta e fica. Mas pior que silêncio morto, pedra calcificada, é ter sentimento exposto em artéria, que se não pulsa, derrama, inunda, vaza. Aí estreito, arrumo, ajeito, retratos numa caixa. Há fotos, recados e fotografias. Depois de tudo separado, embaralho as cartas sem deixar selos ou pistas. Mas ainda assim, a calçada é larga demais para eu andar sozinho. Muito obrigado, Gilson. Bom, despeço-me agradecendo a presença do professor, escritor e letrista Gilson Herval Silva Araújo em nosso programa e aos queridos telespectadores. O segundo bloco terá o comando da psicóloga, acadêmica e querida Elizabeth do Vale. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado a você.
Para dar o pontapé inicial ao Observatório Nacional de Saúde Mental e Justiça Criminal, foi realizado o primeiro workshop para discutir as primeiras ações desse projeto. A ideia é criar um observatório nacional que possa avaliar e acompanhar as ações direcionadas à melhoria da política de saúde mental e justiça criminal, e assim analisar estratégias para a atenção à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei. Bom, esse workshop seria assim, a primeira ação, né, o evento ligado a esse projeto que está se iniciando hoje, né, que é o projeto de criação do Observatório Nacional de Saúde Mental e Justiça Criminal. É a proposta do SUS no âmbito da saúde mental para o sistema de justiça criminal. É essa a tarefa, né, esse é o desafio. E essa proposta vai ser desenvolvida dentro do observatório, construído como uma rede nacional, com várias antenas. Então, nós precisamos estar com a Secretaria de Direitos Humanos presente, né? Precisamos estar com o Ministério Público presente, né? O Ministério da Saúde com várias secretarias, a Assistência Social também precisa estar presente. E então, hoje, nesse workshop, nós vamos iniciar esse trabalho, essa construção dessa rede nacional de trabalho conjunto, de apoio, né, mas para se trabalhar conjunto, né, em conjunto, para que possamos atingir essa meta, que é uma meta bastante desafiadora, que será realizada a longo prazo, sabemos, mas nós vamos etapa por etapa. O Observatório Nacional também irá funcionar como um fórum permanente de discussão. No site que será criado, os interessados poderão acessar a documentos importantes e debater sobre os assuntos. Afinal, ainda falta muita informação nessa área, e esta será uma ferramenta muito importante para os profissionais envolvidos. A tarefa do observatório é também realizar pesquisas aplicadas, né? Então, essa pesquisa aplicada, ela vai buscar, ela vai detectar, né, ações que atualmente já sigam a perspectiva do SUS. Então, já existem ações isoladas, né? Como eu falei, no PAILI, PAIPJ, o processo de desinstitucionalização no Rio. Então, essas iniciativas, elas serão acompanhadas, elas serão potencializadas e, principalmente, essas ações serão difundidas, né, para que elas se multipliquem em todo o país. O evento aconteceu no campus do Gregoatá, da Universidade Federal Fluminense, e reuniu diversos especialistas ligados à área da saúde mental e da justiça criminal. Durante o workshop, foi apresentado o projeto de criação do observatório, com a metodologia que será utilizada, e os convidados puderam interagir, tirando suas dúvidas e dando suas contribuições. Nós temos aqui representantes da assistência social, nós temos representantes do Ministério Público, nós temos promotores, nós temos juízes, como eu falei, o PAILI, PAIPJ, são essas ações que já existem. Então, hoje é o primeiro passo. E a partir dessas pessoas, a partir desses parceiros, outros parceiros virão. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde e hoje aqui respondendo alguma coisa que nos chegou por e-mail. Então, num primeiro questionamento, a gente tem aqui, Elizabeth, tenho 43 anos, sou solteira, trabalhei como vendedora até o momento. Agora estou me direcionando para o cuidado de pessoas idosas. Estou fazendo um curso preparatório, pois sinto que tenho facilidade de lidar com pessoas fragilizadas. É algo que faço com carinho, com afeição. Não viso só a parte comercial, mas a utilidade do meu trabalho e a minha disposição para enfrentá-lo. Gostaria da sua sugestão a respeito de algumas dicas que pudessem contribuir para o meu desempenho. Dica que pudesse contribuir no desempenho do cuidado com pessoas idosas, me vem aqui a
capacidade para ouvir o outro, que é naquilo que eu trabalho. E quanto mais eu ouço o outro, quanto mais eu ouço aquele que está diante de mim, mais eu aprendo. E para que a gente possa ter um melhor desempenho de qualquer atividade que a gente possa estar executando, é preciso que a gente desenvolva cada vez mais essa capacidade de interação com o outro. E, nessa situação, eu percebo, principalmente no meu trabalho, eu percebo o quê? Eu percebo que muitas pessoas não têm consciência de que elas perguntam alguma coisa a outra pessoa e não esperam a outra pessoa nem refletir sobre aquilo para responder a elas o que elas estão perguntando. Mas a maioria das pessoas, de uma maneira geral, pergunta e às vezes já se responde. Não ouve, não espera do outro, não tem essa, principalmente na atual conjuntura, onde nós estamos acostumados a lidar com máquinas, a lidar com todo esse aparato tecnológico que é de uma rapidez, uma coisa impressionante, né? Eu vejo pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, na rua, andando na rua, digitando no celular, aí tromba com o outro. Não é à toa que muita gente é assaltado na rua, levam o celular, porque a pessoa vive de celular na mão em tudo quanto é lugar. Eu vejo nos elevadores também, as pessoas entram nos elevadores e ficam ali. Quer dizer, o que é isso que na atual conjuntura, no momento em que a gente vive, tira completamente as pessoas em relação ao olhar do outro, ao sentir a fisionomia, a captar o outro, as expressões desse outro, né? Quer dizer, quem é esse outro que está na minha frente e que eu, para atendê-lo de uma maneira mais respeitosa, mais generosa e com mais eficiência, se você quiser assim, já que estamos falando a respeito de um desempenho aí de ordem profissional, até que ponto eu estou consciente das capacidades que eu tenho que desenvolver para que eu possa ter com esse outro essa interação, né? Essa interação que ela tem que transcender, até porque se eu vou me especializar numa determinada atividade, eu tenho que poder ter destreza naquilo. E para que eu tenha a destreza, para que eu tenha a desenvoltura, é necessário, sim, que eu tenha esse olhar, que é um olhar que transcende a essa correria do nosso dia a dia, que é o que a gente vê muito, eu já vi muito e condeno profundamente esse corre-corre. Por exemplo, a gente vê isso muito em corredores dos nossos hospitais. Infelizmente, nos corredores dos nossos hospitais, nós temos atendentes falando sobre namoro, sobre a saída do fim de semana, sobre a unha que é cada vez maior, qual é o esmalte que passou. Quer dizer, o que é isso, né? Quer dizer, que atenção, como eu vou poder ouvir alguém que está fragilizado, alguém que precisa do meu trabalho de atendimento, do meu cuidado,
se eu estou focado, se eu estou visualizando coisas à minha volta, tantas outras e tantos estímulos, a ponto de eu não poder dar a atenção merecida a esse outro que espera de mim cuidados. Então, o que eu deixo aqui para você é isso. Para lidar com qualquer pessoa e para lidar com esses cuidados específicos inerentes à questão da saúde humana, a gente precisa ouvir, acima de tudo. E se a gente não é capaz de desenvolver esse autoconhecimento até a respeito de si mesmo, se eu não sou capaz de ficar comigo mesma, muitas vezes, um pouco silenciosamente, me aprofundar naquilo que eu sinto, naquilo que eu estou pensando em determinados momentos, naquilo que eu deverei fazer com aquilo que sinto e o que penso em outros momentos, se eu não tenho essa capacidade na troca comigo mesma, eu provavelmente vou estar deficiente também nessa troca com o outro. E os cuidadores de idosos, na maioria das vezes, eu já observei também que muitos deles tem um pouco essa coisa de usar, às vezes, de excesso de autoridade, no sentido de dizer, mas ele não fez assim como deveria, ele fez do jeito dele. Lógico, ele só pode fazer do jeito dele. O outro não pode fazer do seu jeito. O outro só vai poder fazer do jeito dele, não vai poder fazer do meu jeito. Agora, para que isso fique mais harmonioso, para que isso chegue a bons termos, a gente pode sim ter uma troca de experiências, trocar. Agora, para haver essa troca de experiências, tem que haver contato, tem que haver acolhida, tem que haver afeto, tem que haver emoção. Essa coisa da gente dizer, quando se atende alguém, a gente tem que colocar a emoção de lado e viva a técnica. Mentira. Mentira. A técnica por si só não chega a lugar nenhum. Se não houver da parte do ser humano algo de maior conteúdo que possa estruturar a técnica, que possa amparar, dar apoio à técnica, essa técnica vai toda por água abaixo. Exemplo aqui, vou citar. Hoje, os robôs já fazem cirurgias, tecnologia de ponta. Mas se você não tiver no seu pós-cirúrgico suas medicações, o seu controle feito, a higienização de tudo que você vai utilizar, você tem lá uma cirurgia de ponta com robótica, sai que é uma maravilha e morre do pós-operatório por infecção. Então, está aí a importância do conteúdo, do apoio e das raízes de qualquer trabalho feito com o ser humano, seja ele idoso, seja ele uma criança, seja ele de que idade for. Então, fica aqui a minha dica. Numa segunda questão, gostaria de saber melhor sobre como proceder para evitar a demência precoce. Tenho 60 anos e me preocupo com esquecimentos, lapsos e algumas confusões em relação a certas atividades. Esqueço letras de músicas, nomes de pessoas e isso me deixa tensa. Bom, se eu for por aí, eu diria que letra de música é difícil. Em todos os períodos da minha vida, até hoje, tenho horror de ter que decorar letra de música. Então, se a gente for por aí,
eu estou mal. Quer dizer, eu já estou aqui na berlinda. Quer dizer, não seria isso, né? A questão da nome próprio também é uma coisa difícil de se guardar, a não ser quando a gente faz associações, né? Existem nomes que são mais raros, às vezes a gente não está com a pessoa a todo momento. Então, isso não é parâmetro para dizer, né, que, bom, estou esquecida porque eu não guardo letra de música ou nome próprio. Não, isso não seria um parâmetro adequado para falar a respeito de algum esquecimento num nível que a gente pudesse dizer que seria um nível caminhando para alguma coisa em relação à demência, né? Para a gente chegar nesse ponto, precisaria ter um histórico de acontecer um esquecimento que vai sendo gradativo, cada vez maior em relação às coisas, inclusive do dia a dia, né? Dos hábitos do dia a dia. Então, não seria por aí. Agora, se eu acho que nós, a partir de uma determinada idade, por exemplo, vamos aqui situar uma determinada idade, vamos situar aí a partir dos 50 anos, se nós pudermos incluir no nosso check-up anual uma ida a uma consulta neurológica, eu não vejo por que não. Não vejo problema nenhum. Mas acho que isso é saudável. O fato de você, de vez em quando, se submeter a um exame clínico, ninguém está falando aqui em tomografias, em ressonância magnética, em exames de... Não. Mas a uma consulta clínica, a um profissional que está capacitado, né, para, numa troca de informações, poder me passar aquilo do qual eu muitas vezes estou temerosa e não tem razão para estar, e muitas vezes até daquilo qual eu nem cogito e nem estou pensando, e que às vezes até tenho e não sei. Né? Por exemplo, exemplo aqui, uma má formação congênita, né, que possa ocasionar um aneurisma, que possa ocasionar alguma coisa neurológica de um momento para o outro. Muitas pessoas têm o aneurisma, têm que ir para a cirurgia, né? E não sabiam que aquilo existia por conta de uma má formação, né? Quer dizer, algo com o qual as pessoas já nasceram muitas vezes com aquela má formação e não sabiam até determinada idade, até o momento que vieram a ter determinados sintomas, né? E ocorrer, então, um acidente em função disso. Então, eu não vejo por que, se a gente tem receios, não fazer aí uma prova em relação a isso, né? Não trocar uma ideia com alguém que é especialista na área e que pode trazer para a gente uma troca nesse aspecto que conforte, que tranquilize, né? E muitas vezes até que tenha que tomar alguma decisão a respeito de alguma conduta que tenha que ser feita mais adequadamente. Num terceiro questionamento, a gente vai falar de alguém bem mais jovem. Tenho 28 anos, estudei contabilidade, gosto do meu trabalho, mas sou muito inibido, principalmente em relação às mulheres. Coitada das mulheres. Acho bastante difícil me aproximar, mesmo quando elas são simpáticas comigo. Tenho sempre a impressão de que algo de errado vai acontecer e acabo me desencorajando e me afastando, mesmo sem um motivo que justifique esse meu comportamento. O que fazer? O que fazer é pensar a respeito de tudo que foi passado para você desde que você era criança. Se você teve pessoas ao seu lado, como seus pais, muito sensores,
isso é feio, isso é bonito, aquilo não fica bom, isso fica bom. Quer dizer, às vezes a gente passa por determinadas fases na vida, e principalmente a infância é uma fase que marca muito, né? E se a gente tem pessoas ao lado da gente, como os pais, que são muito censores, muito críticos, existem pessoas que são muito críticas, normalmente a gente acaba desenvolvendo também uma autocrítica, quer dizer, uma autocensura extremamente grande. E isso faz com que a gente fique temeroso nas nossas relações, que a todo momento a gente fique perguntando para si mesmo: será que estou indo bem? Será que está dando certo? Será que eu estou agradando? Quase que a gente tem que carregar aqui na testa um agrade sempre, né? Então, o primeiro fator importante para trocarmos aqui, né, nessa questão, alguma coisa que possa ajudar. Primeiro fator, será que eu sou assim, quer dizer, que eu tenho essa desconfiança tão grande a meu respeito? E será que eu acredito que as pessoas têm que agradar sempre? Porque esse agradar sempre não existe. Provavelmente, em algum momento da minha vida, em algumas atitudes, em algumas trocas afetivas, eu não vou agradar sempre, não vou poder agradar sempre, né? Até porque eu tenho convicções, eu tenho parâmetros para as coisas que eu faço, eu tenho limitações, como toda pessoa tem, né? E na maioria das relações existe algo que a gente chama o quê? A gente chama de expectativa. Normalmente, quando a gente está se relacionando com outras pessoas, a gente cria expectativas a respeito de como a gente está se desempenhando nesse relacionamento e de como o outro também faz essa troca conosco, de como é o desempenho do outro. E é muito bom que a gente possa, então, fazer aí diariamente com a gente mesmo um exame a esse respeito, no sentido de se eu estou criando muita expectativa a meu respeito, ou seja, eu tenho que ser assim, eu deveria ser assim, eu deveria, né? Aí cai na coisa do hoje a gente vê muito, que é a coisa do politicamente correto, né? E é preciso que a gente tenha, eu diria aqui, eu nomearia de coragem mesmo. É preciso que a gente tenha coragem para ousar. Não é ousar agressivamente, não é ousar de milindrar o outro, ou de dizer para o outro uma coisa que ele não seria boa de ouvir, não é isso. Mas ousar em termos de criatividade, né? Em termos de poder expandir-se, em termos de poder criar na minha relação com as pessoas que estão à minha volta, na minha relação com tudo que está ao meu redor. E se eu tenho essa possibilidade, eu tenho que experimentar. E se eu não posso errar também, se eu tenho que acertar sempre, fica complicado. Porque aí eu não vou, se eu criar um modelo padrão, né, isso é certo, isso é errado, acabou. Né? Quer dizer, para eu estar aqui agora, na frente de uma câmera, me dirigindo a você que está em casa, falando com você, de forma tranquila, como eu estou, eu tenho que poder ter um juízo a meu respeito, ter uma avaliação de que, olha, é óbvio que eu não vou agradar a muita gente. Não vou poder agradar a todos, né? É óbvio que eu vou possivelmente agradar a alguns
que vão utilizar isso que eu estou falando em proveito próprio e acreditar um pouco que podem desenvolver mais essa capacidade, que podem ser mais criativos. Mas é possível que eu não agrade a muitas pessoas. E nem por isso eu vou ficar aqui, meu Deus do céu, tem que ser sempre maravilhoso, tem que ser sempre tudo nota 10. Não, não é por aí. A gente tem que poder fazer aquilo que a gente acha compatível com a realidade dos fatos que a gente está vivenciando, né? Então, é agir, tentar agir dessa maneira. Mas, se de toda essa inibição for uma coisa extremamente compulsiva e que imobilize tanto assim, é uma conversa terapêutica. Eu acho que aí umas entrevistas, procurar uma terapia seria bom, com certeza. Eu acho que em pouquinho tempo isso é passado a limpo. Isso pode ser resolvido. Elizabeth, sou advogado, tenho 68 anos e, embora já tenha me aposentado, faço um trabalho voluntário auxiliando uma entidade que atende pessoas que não têm como pagar honorários advocatícios. Essa atividade me estimula, eu gosto de ser útil aos menos favorecidos. Todavia, tenho no meu dia a dia uma tarefa que vem me apertando o coração. Minha esposa está com uma doença crônica e há 3 anos vem lutando para administrar essa deficiência. Porém, percebo nela um forte comportamento de ansiedade quando saio de casa. Isso pode ser pânico? Como saber e como tratar? A doença diagnosticada é a doença celíaca. Tá, então, a gente tem 2 minutos, né? Ok. Então, ele está me dizendo aqui que a esposa tem uma doença crônica, que é a doença celíaca. A doença celíaca é uma doença onde há restrições de determinados alimentos pelo fato de, por exemplo, alimento com glúten causar uma dificuldade de assimilação pelo intestino, né, da pessoa. E dos alimentos com glúten causarem, então, um mal-estar generalizado, podem causar diarreia, podem causar dores no corpo, enfim, essa doença, ela pode causar muitos sintomas diferenciados, de uma maneira geral. E por conta, talvez, desses sintomas diferenciados, talvez determinadas pessoas com doença celíaca se sintam um pouco intranquilas, um pouco mais ansiosas, um pouco mais temerosas, até de ficarem sozinhas, ou de sentir alguma coisa e não ter uma outra pessoa ao lado, principalmente quando é um companheiro. Mas o que eu teria aqui para adicionar nessa situação é que uma troca num nível aqui de psicoterapia também seria muito boa, porque eu acho que a pessoa que tem uma patologia, ela precisa trocar ideias a respeito daquilo, ela precisa ver até onde o que ela tem estruturado mentalmente a respeito daquela patologia que ela tem, até onde ela está maximizando uma coisa, até onde ela está tendo uma conduta que seria aumentada pelo emocional, pelo estado emocional de fragilidade, ou não. Então, fica aqui a minha colaboração no sentido de que vale a pena uma psicoterapia aqui nesse caso, tá? Bom, então, para você que nos assistiu, olha, esperamos que tenha sido bom, que algum proveito a gente possa ter tido a respeito desse bate-papo, e se você precisar de uma dica, se eu puder colaborar, nosso e-mail está aqui, e o meu beijo. Até o próximo programa.